Qual foi o fim de Sansão? Você já ouviu falar de Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Mas o que quase ninguém conta é como terminou a vida dele. A força que nenhum exército conseguiu vencer foi destruída por algo muito mais frágil que uma espada. E o fim de Sansão não foi como muitos imaginam. Hoje você vai entender como Deus pode usar até o fracasso para cumprir um propósito eterno. Tudo começou com uma promessa. Sansão não era um homem qualquer. Ele foi separado por Deus antes mesmo de nascer. Sua mãe era estéril, mas um anjo apareceu e disse: "Você terá um filho, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Juízes 13:5. Mas havia uma condição: Sansão seria nazireu. Isso significava que ele viveria consagrado a Deus, sem beber vinho, sem tocar em coisas impuras e sem jamais cortar o cabelo. Esse voto não era apenas uma regra, era o que o ligava ao propósito de Deus. Enquanto Sansão vivia sob esse voto, ele carregava uma força sobrenatural, uma força que colocava medo em exércitos inteiros. Sansão não era um guerreiro comum. Ele matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 homens com a queixada de um jumento e arrancou sozinho os portões de uma cidade. Israel, oprimido pelos filisteus, via Sansão como um símbolo de esperança. Mas por trás dessa força brutal, havia uma fraqueza silenciosa. Sansão era forte nos braços, mas frágil nas emoções, e foi essa fraqueza que começou a afastá-lo do propósito. Ele se envolveu com mulheres filisteias, o povo inimigo, e com isso começou a cruzar limites perigosos. Foi aí que surgiu Dalila, uma mulher que não o amava, mas foi contratada para destruí-lo. Ela o seduziu, insistiu, pressionou, e Sansão cedeu. Ele revelou o segredo: "Jamais passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre." Juízes 16:17. Naquela noite, enquanto ele dormia, Dalila cortou seu cabelo, e quando os filisteus o atacaram, Sansão tentou lutar, mas algo estava diferente. A Bíblia diz: ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Juízes 16:20. O homem mais temido de Israel agora estava cego e acorrentado, preso, zombado. Sansão, que um dia foi instrumento de Deus, agora girava uma pedra como escravo. E todos riam dele. Esse é o escolhido de Deus? Cadê a força que ele dizia ter? Parecia que tudo havia acabado, mas com Deus. A história nunca termina onde o homem pensa que terminou. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Mas não foi só o cabelo, foi o arrependimento. No meio do cativeiro, Sansão clamou. Não por vingança, não por glória. Ele pediu uma última chance para cumprir o propósito. Era dia de festa no templo do deus Dagom. Milhares de filisteus celebravam a vitória contra Israel. Levaram Sansão como troféu. Cego, humilhado, ele pediu a um jovem: "Coloque minhas mãos sobre as colunas que sustentam o templo." E fez sua última oração: "Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez." Juízes 16:28. Com um grito de fé, Sansão empurrou as colunas com toda a força que ainda havia nele. O templo inteiro desabou. E a Bíblia diz: assim matou ele mais na sua morte do que em toda a sua vida. Juízes 16:30. Esse foi o fim de Sansão. Um fim trágico, mas também redentor. Porque mesmo depois de errar, mesmo depois de se afastar, Deus ainda o ouviu. Sansão morreu entre os escombros. Mas não morreu como um derrotado. Morreu como um homem que voltou ao seu propósito no último momento. E agora eu te pergunto: você tem vivido o propósito que Deus colocou sobre você? Ou tem se distraído com o que o mundo oferece? Se você deseja viver o propósito de Deus, comente "Amém" neste vídeo e compartilhe. Alguém que você conhece precisa ouvir isso hoje. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.